Escola cívico-militar, você colocaria seu filho para estudar em uma? E qual a diferença da escola cívico-militar com uma escola tradicional? E hoje quem vai responder todas essas perguntas e muito mais é o coronel da reserva da Força Aérea Brasileira, gestor em educação e já foi gestor na Escola Cívico-Militar de Barrinha, aqui do lado de Ribeirão Preto, por 4 anos. Boa noite, coronel. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Brás. Inicialmente é interessante me apresentar, contar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da minha Fique à vida. vontade. Né? Eu sou natural de Campinas, próximo daqui, São Paulo. Estudei minha vida inteira em escolas estaduais, escolas públicas. E quando eu estava na idade de mais ou menos 17, 18 anos, estava no aeroporto de Viracopos e vi um avião grande, né, da Força Aérea. E eu olhei para aquilo e falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Poxa, E aí comecei a correr atrás, fiz a academia da Força Aérea e durante 32 anos eu voei pela Força Aérea, conheci muita coisa, a Força Aérea me proporcionou muitos momentos bons, mas chegou uma hora que nós vamos para a reserva, né? Tem aquelas letrinhas pequenas quando a gente assina um contrato que fala, olha, uma hora você tem que acabar, parar, né? E isso nada mais do que justo do que a gente ir para a reserva. E aí a gente tenta se ressignificar, o que vamos fazer, e apareceu essa oportunidade do programa das escolas cívico-militares, lá de Federal, e com uma escola aqui próximo de Ribeirão Preto, de Barrinha, e eles estavam selecionando os militares para compor a equipe da escola cívico-militar. E assim eu ingressei como gestor da escola durante 4 anos. Mas uma coisa muito interessante e que é importante a gente frisar é, primeira coisa, já que a gente está falando sobre o tema, né? Escola não é quartel e soldado não, e aluno não é soldado. Vou repetir. Escola não é quartel e aluno não é soldado. Então, mas o que é a escola cívico-militar, então? Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente traz as boas práticas de um colégio militar que existem nas capitais, né, com uma vocação militar, para dentro de uma escola cívica, escola civil. Então, a gente traz as boas práticas. Quais boas práticas é essa? É só usar uniforme? É só cantar o hino nacional? Né? Além disso, né, de termos esse diferencial, é a gente trazer alguns valores que estão meio perdidos aí que foram perdidos ao longo do tempo, né? Como a honestidade, valores como a sinceridade, como a parceria, a empatia, né? Então a gente tenta trazer isso e também a disciplina para os alunos. Infelizmente as famílias elas têm delegado cada vez mais para a escola esse papel de disciplina, de educação, e quando na verdade acaba ela repassando essa atribuição para a escola, né? Então a gente trabalha muito com os jovens nesse aspecto, né? Chegamos em Barrinha, logo depois da pandemia, naquele momento de transição da pandemia, e a seleção daquela escola ela foi escolhida realmente a dedo, né? O critério é que tivéssemos 500 alunos e fosse uma área de vulnerabilidade e que tivesse um IDEB bem baixo. E por isso que a escola foi contemplada na cidade de Barrinha. E por que Ribeirão não tem uma escola cívico-militar? Então, vamos entender como é que são as estruturas das escolas cívico-militares. Então, o projeto, né, começou ali em 2020, se eu não me engano, com o governo federal. Então, toda vez que a gente fala cívico-militar, e eu não quero remeter isso de forma alguma à política, mas a gente acaba remetendo ao governo passado, aí fica aquela briga, né, porque é de um ou de outro. Eu sou uma pessoa técnica, Brasa. Eu não fico olhando se a coisa é boa, não importa quem fez. A gente tem que apoiar e a gente tem que fazer acontecer. E eu posso dizer, a escola cívico-militar dá certo. E ela começou com um programa federal, né, contemplando algumas cidades, e era composta por militares das Forças Armadas, como eu, que foram para a reserva, né, e foram selecionados, que têm uma habilidade, né, com a educação, uma habilidade com alunos, uma formação, né, próxima, obrigado. Então, foi o critério de escolha dessas pessoas que compuseram a escola de Barrinha e que compuseram as outras escolas. Com o término do programa federal, né, com a entrada do novo presidente, o presidente Lula, ele encerrou esse programa, né, e aí, começaram a aparecer algumas alternativas, porque a sociedade, a comunidade escolar, ela ansiava por continuar.
Foi o caso de Barrinha, né? O que foi o diferencial, né? Uma escola que, de repente, ela problemática, com 4 biqueiras, com IDEB baixo, com problema disciplinar, com brigas terríveis, o professor não conseguia dar aula, e, de repente, uma escola que era rejeitada, que ninguém queria, ela passa a ter fila às 4 horas da manhã de alunos que são de outros bairros, mas que queriam estar naquela escola. Já no início das inscrições, já tinha fila ou não? No começo, a gente absorveu as escolas, a escola municipal, né? O ensino fundamental está a cargo do município. Sim. Então, as escolas que são próximas daquela região, do ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, elas automaticamente migraram para cá, para esse bairro, chamado Vila do Recreio. Mas sobram algumas vagas, né? Período de manhã e de tarde. E essas vagas remanescentes, outros alunos podem pleitear, mas tem que pegar sua senhazinha. Né? Então, mas no começo não tinha essa procura, o pessoal não sabia o que era, mas a adesão foi muito boa, né? A comunidade escolar queria, foram mais de 90% de pais e alunos que se manifestaram positivamente à consulta pública para que tivesse. E aí, com o término do programa federal, o prefeito da cidade, ele abraçou a causa e falou assim, não, se a comunidade quer, se ele é bom, nós vamos continuar. Então, a gente continuou com o projeto, foi criado um programa municipal de escolas cívico-militares, e assim a gente continuou até o ano passado, né, que foi até o término do nosso prefeito que estava lá. Então, veja, agora nós temos um outro programa, que não é nem o federal e nem esse municipal de Barrinha, que é o programa estadual. Então, quem faz a gestão é o Estado, é a Secretaria Municipal do Estado. Né? Então, por que Ribeirão não tem? Né? Não tem porque ainda, né? Porque essa consulta, esse programa estadual, ele foi feito uma consulta para várias cidades e a única escola que foi voluntária foi a Escola Guimarães Júnior, que se manifestou positivamente em querer sediar esse projeto, esse programa. Mas, para isso, precisa da consulta pública. Né? A comunidade escolar, que são professores, alunos e pais, eles têm que se manifestar positivamente. Então, ainda não tem por quê? Porque só o Estado fez essa consulta. Né? O município ainda não se manifestou uma vontade de trazer esse programa para a cidade, mas com formato municipal. Então, aqui em Ribeirão Preto, hoje, a gente só tem uma escola que manifestou a vontade, o Guimarães Júnior. Sim, a Guimarães Júnior fica ali no centro, e eu tive até há pouco tempo, a diretora, ela chamou as pessoas, os pais, para conhecerem o projeto, eu estive lá, né, tentando mostrar o que era positivo, o que era válido e qual é a diferença, porque uma coisa é a gente ver qual é o resultado, na verdade a gente quer saber o seguinte, qual é o resultado? Então eu posso dizer para você e posso pensar, e se chamar todos os pais para virem aqui e alunos darem o seu testemunho, certamente eles vão dizer, houve mudança. Né? Houve mudança comportamental na disciplina. E quando eu estava nessa reunião, eu vi que o desconhecido dá medo. Né? Então as pessoas têm medo, mas o que é isso? Isso aqui vai acabar com a democracia na escola? Vai ter soldado armado dentro da escola, do lado ali? Gente, não é uma fundação casa. Né? Vamos tirar essa ideia. Não tem soldado armado dentro da escola. São todos militares da reserva, que já serviram, né, a pátria aí durante 35, 40 anos e agora estão de uma outra maneira servindo o país, né, e o Estado ou o município, contribuindo com a educação, contribuindo com a disciplina, para que o professor consiga dar aulas. Esse é o objetivo maior. E hoje a gente vê uma dificuldade nas escolas, eu sei disso, que eu sou profissional de segurança pública, fiquei na Polícia Militar durante 25 anos, e uma das maiores reclamações, inclusive dos professores e diretores, é a segurança nas escolas. Exatamente. Mas pensando nisso, no início o senhor disse que na escola lá de Barrinha tinha 4 biqueiras, ou seja, ponto de venda de drogas próximo à escola. E como próximos da escola, não é porque a gente chegou que as biqueiras deixaram de existir. Elas continuam existindo, mas ela não entrou mais na escola como entrava. Né? Então aqueles tubinhos que encontrávamos no banheiro sumiram. Né? Por quê? Porque as pessoas naturalmente ficam ali preocupados ali, ou ficam incomodados, né? E de livremente usar, sabendo que tem pessoas que estão ali, que são militares, né? E que estão ali também para garantir a disciplina dentro da escola.
Então, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente. O militar não entra em sala de aula. O militar, não importa se é o PM ou se é o militar da reserva, qual programa que seja, ele não dá aula. Então, é cívico-militar. A parte disciplinar, ela está com os militares. Né? Então, mas isso não tira a autoridade do professor, nem a obrigação do professor de, dentro de sala de aula, disciplinar os seus alunos, mas quando começa a haver escalonamento do conflito e que possa gerar outros tipos de problema, aí sim o professor, eles nos chamavam, né, sargento, tenente, por favor, aqui, vamos levar o aluno ali para conversar. E a gente tirava o aluno, chamava já os pais, né, trazer os pais para o problema também, para que a gente pudesse resolver o problema. E diminuir a temperatura dentro de sala de aula, que esses conflitos, eles existem dentro de sala de aula. Mas, primariamente, o professor, ele tem que ter essa autoridade. Tanto que chegou um momento lá que qualquer coisinha já chamava a gente. Falei, não. Aí a diretora falou, pessoal, não, vocês Aí é banalizar, né? banalizar. A gente tem que chamar o militar quando realmente vamos tirar para conversar, para dar uma esfriada na coisa. Sim. E foi muito boa a experiência, porque ali a gente tinha ideia do que é o ensino público. Nós não sabemos o que é ensino público. Então, eu mesmo também não sabia. Na minha realidade, lá dos anos 80, o que era público, não é a mesma de hoje. Hoje nós temos alunos que não querem estar dentro da sala de aula, que não querem aprender. Muitas vezes vai só para comer, né? Ou vai para comer, ou para o pai continuar recebendo a bolsa, a família, ou o que seja o benefício. E também porque existe uma lei que a criança tem que estar dentro da sala de aula. Não importa se ela quer estudar ou não. Se vai passar ou não, mas ela vai passar. E vai passar. Então, isso também é uma crítica que eu faço, né? Talvez isso seja para um outro podcast, mas eu estudei bastante quando eu fiz, inclusive, minha pós-graduação nessa área, rebatendo, né? Que a ideia da progressão continuada, ela foi muito boa no começo, que é a inclusão. Mas hoje ela é um problema. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Porque ele vai passar de qualquer jeito e ele sabe disso. Então, para que eu vou estudar? Não vou estudar. Então ele fica lá. Então você pode colocar ali o Faustão, o Luciano Huck para dar aula. Se o cara não quer prestar atenção, não vai prestar atenção. Mas a gente poder deixar o professor dar a aula dele, quem estiver lá e quiser aprender, vai aprender. Então a gente não faz milagre, né? Mas algumas coisas, o programa federal, que eu não sei como é que vai ser estadual, desconheço, mas e eu achava muito interessante é que a gente tinha metas, a gente trabalhava junto com a área pedagógica, que a gente junto construía metas de português e matemática. Poxa. Então eu vou contar uma coisa aqui, que eu acho que não é novidade, acho que é uma realidade, inclusive, em quase todas as escolas públicas, tá certo? Quando eu cheguei lá, não havia lição de casa. Cara. Não tinha lição de casa. O que era dado lá, o professor, porque dá trabalho, depois tem que corrigir, tarará. Então, né, tem gente que não quer, que não vai, aí vou me desgastar porque o aluno não fez, vai passar de qualquer jeito. Então, não tinha lição de casa em português e matemática. Então, nós construímos, junto com a coordenadora, né, um controle para que o professor se obrigasse a reportar para a coordenadora que ele estava dando lição de casa. Quer dizer, uma coisa que é básica, mas se perdeu ao longo do tempo. E na escola particular tem muito, inclusive. E por que não tem? Então, em Barrinha não tinha. Então, a gente começou a ter. Então, automaticamente, você força. Matemática é treino. É treino, é treino, é treino, é treino. Ah, que eu não sei matemática. Treina, treina, treina. Então, a lição de casa era importante. Então, a gente conseguiu mudar alguns comportamentos a partir disso. Tanto que o IDEB ele aumentou 0,5%, mas eu não estou preocupado com o IDEB. Eu acho que isso tudo é consequência. Acho que tem valores que são muito mais que foram agregados ali e que foram muito importantes. E a primeira coisa que a gente fez ali, Braz, foi o seguinte: foi criar um canto do hino da escola. Poxa. Nós pegamos ali um sargento que ele era músico e eu fiz a letra. Para quê? Para eles cantarem toda semana, cantarem juntos o hino da escola, para eles sentirem orgulho do pertencimento. Eu pertenço a essa escola. Essa escola é boa, ela faz parte de mim. Então a gente viu o reflexo disso nas próprias casas, sabe, no sentido da disciplina. Ele tinha que chegar no horário. Não chegou no horário, não entra na primeira sala de aula. Na primeira aula vai entrar na segunda. Se não tiver com uniforme em ordem, não entra em sala de aula. Então chama o pai. Então, e isso é um pouco complexo, porque o pai sai muito cedo, a mãe sai muito cedo para trabalhar, ainda mais naquela área que é uma cidade de dormitório, Barrinha, apesar de ter 30 mil habitantes. O pai sai cedo, a mãe sai cedo, deixa o uniforme lá
e quer que um menino de 12, 13 anos tenha a responsabilidade de vestir. Às vezes o cara nem veste pijama, então de repente ele tem que aprender a usar aquele uniforme que ele sabe que ele não vai entrar na escola. Então são valores, né? Então quando eu lembro que tinha um aluno que ele não queria usar sapato. Eu não quero usar sapato. Eu falei, pois é, quando você for para uma empresa, você vai chegar lá na empresa e falar assim, olha, não quero usar sapato, porque eu não vou. Não tem como. Então a vida nos impõe o quê? Algumas atitudes, nos impõem algumas condições para a gente ter sucesso na nossa vida. E sem estudo, não há sucesso. Então, qual é a vantagem desse programa? Além da formação cívica, militar, né, o respeito ao professor, né, quando o professor entrava, os alunos ficavam em pé. Mas ficar em pé, não ficar em pé. Isso são gestos em que fica na cabeça da pessoa. Eu tenho que respeitar aquela pessoa, porque ele é um professor, ele é meu mestre. Então ele não é meu amigo, ele não é qualquer, ele é meu mestre, é dele que vem o conhecimento. Então resgatar essas coisas, canto do hino nacional, acho que muitas escolas já têm canto do hino nacional, então não digo para você que o canto do hino nacional faz a diferença ou não faz. Mas essa formação, essa observação dos alunos, a gente tinha uma ficha de controle de observação dos alunos. Se durante 3, 4 vezes ele tinha um comportamento que não conseguia prestar atenção, já encaminhava para a psicóloga, para a psicopedagoga, chamava os pais. Então, outro diferencial, escola ter psicóloga e psicopedagoga. Eu não imaginava a importância disso, né? E talvez muita gente não entenda a importância disso. E é importante. É extremamente importante. Que eu tô com síndrome, eu tô com, não é síndrome, com ansiedade, tem até que agora, eu tô com crise de ansiedade. Na nossa época não tinha crise de ansiedade, o que é isso? Mas hoje é uma realidade. Sim. Então eu preciso de um profissional para entender por que tinha crise de ansiedade. E quando a gente tem um militar, por incrível que pareça, as pessoas, muitos alunos não queriam falar, às vezes, com o servente, não queriam falar com o coordenador, queriam falar com o militar. E muitas vezes a gente descobria histórias que a gente acabava levando até para a direção, que levava até para as autoridades, de assédio, de excessos de pai, que ninguém sabia. Então a gente tinha essa ligação com o aluno, né, de maneira que eles passavam a confiar na gente. Nós não queremos ali que ninguém seja militar. Vou fazer isso para ter militares. Não. Ou para fazer pessoas formatadas. Não. Né? Eles vão continuar pensando, vão ter consciência crítica, porque dentro da sala de aula a gente não vai entrar. Né? E é mais ou menos essa pegada. Eu já fui formado na escola de formação de soldados, no Barro Branco, escola de oficial, e sou militar, mas nada me impediu de pensar. Mesmo se fosse, não impede ninguém de pensar. Mas eu queria saber, coronel, por ser um bairro de vulnerabilidade social, alguns pais poderiam estar envolvidos com o crime, com a criminalidade. Eu tenho uma história para te contar. E esses pais tiraram os filhos da escola? Não. Caramba. Não tiraram. Todos poderiam escolher outro tipo de modelo. Tinham 19 escolas naquela cidade. Só uma aluna que saiu, porque ela não se via como menina, se via como menino, e ela se recusava a usar a saia, que era o uniforme. Ok, a gente tem que respeitar. Não quer, vai para outra escola e está tudo bem, não tem problema nenhum. É uma excelente menina, sabe? E não tem problema nenhum. O que eu posso dizer, até tem uma história para te contar, que uma vez teve um aluno que recorrentemente está dando trabalho, nós chamei o pai para tentar entender o que estava acontecendo, porque estava muito agressivo com os amigos. Conversei com o pai e falei, pai, aí ele começou, porque eu não fico em casa. E chamei ele para você, olha, a responsabilidade, você é pai, você tem que ter autoridade, ele não faz o que ele quiser. Ele tem que fazer aquilo que você que sustenta ele, você que conduz ele, tem que falar com ele, conversar com ele. Bom, falei com ele, coronel, obrigado. De repente, aparece a diretora, né, com o olho desse tamanho. Coronel, o senhor não sabe com o que o senhor estava falando. Eu falei, eu sei lá quem está falando com o pai do aluno, que está dando problema. Não, ele é chefão aqui do tráfico. Meu Deus do céu. Mas veja, Braz, essas pessoas não querem que o filho deles siga o mesmo caminho. Não querem. Então, assim, como ele nos acolheu, e até outro dia eu vi na rua, coronel, tudo bem, tudo bem. Então, quer dizer, a gente não está ali, a gente está ali para melhorar as pessoas, melhorar ali o ser humano, né? Então, hoje eu posso dizer que as filas 4 da manhã, elas refletem o que é a escola cívico-militar. Né? Nessa reunião que eu tive, às vezes eu fiquei meio assim, pensativo, né? Ouvi o outro lado, né? Por que eu não quero a escola cívico-militar? Né? Então eu comecei a ouvir.
Aí um dos argumentos dessas pessoas que não queriam, porque vai ser gasto no programa estadual 7 milhões de reais. Com 7 milhões de reais nós podíamos botar ar-condicionado nessa escola que está caindo aos pedaços. Por que não dá aumento aos professores? Coloca mais servidor. Por que tem militar? Militar tem que ficar lá de fora da escola, não é dentro da escola. E aí eu puxei ali quanto que era o orçamento do Estado. 35 bilhões, se eu não estou errado. Né? 35 bilhões. 7 milhões responde a 0,002% de todo esse valor para pagar os militares da reserva. E eu fui lá e falei assim, olha pessoal, se vocês pegarem agora os 7 milhões, se vocês garantirem que os 7 milhões vai vir agora para essa escola agora e resolver o problema do ar-condicionado, que também não está para resolver porque ela é tombada, não tem como colocar ar-condicionado ali, de fora pelo menos, tem que ser um outro tipo de sistema, deve ser caríssimo. Eles merecem. Eu falei, eu sou o primeiro a sair daqui e não falar mais nada. Mas não vai vir esses 7 milhões, não vão vir para vocês. Não vai vir mais servente, não vai ter aumento dos professores, não vai ter nada disso. Ainda que nós pegássemos 7 milhões, vamos dividir aí por 300, 400 ou 500 escolas estaduais que temos aqui no nosso estado, sei lá quantas está. Vai dar o quê? 200 reais para cada um? Vai resolver o problema? Não. Então vamos dar oportunidade a um projeto inovador. Ah, mas eu não gosto do militar, eu não quero. Ok, eu não experimentei a fruta, eu não sei se ela é doce, se ela é salgada, se ela é azeda. Vamos experimentar. E essa reunião aconteceu na escola Guimarães Júnior, Sim. na audiência. Antes da audiência. O pré-requisito era que tivesse essa reunião para esclarecer. Né? Então, a diretora, achei até bem curioso, ela trouxe, né, o que dá certo e a oposição, né? No sentido assim, por que nós não queremos? Né? Então, eu fico assim, poxa vida, vamos dar uma oportunidade. O que nós temos a perder? Qual é o problema? Ah, porque o militar vai estar armado. Não vai estar armado. Vai dar aula. Não, professor, o militar não vai dar aula. Se os professores forem ruins, vai continuar entregando aluno ruim. Mas se for bom, vai ter melhor desempenho. Mas vamos deixar claro para quem está nos assistindo. Então, o militar, ele não trabalha armado dentro da escola. Não trabalha uniformizado, ele é da reserva. E ele não entra na sala de aula. Não entra na sala de aula. Onde que ele fica? Ele fica no pátio, ele fica observando nas trocas de aula, ali os alunos. Problemas disciplinares ele traz, desonerando a coordenadora, desonerando a direção dessa parte disciplinar, que ela é pesada. Então, e fazendo contato com os pais, observando por que o aluno não está vindo. Né? A gente fazendo uma busca ativa dos alunos. Né? Não foi nenhuma nem duas vezes que nossos militares ali foram para a casa dos alunos para entender por que seu filho não está vindo, o que está acontecendo. Né? Porque é muito fácil você delegar essas coisas. Conselho tutelar. Entrega para o conselho tutelar. É fácil fazer isso. Mas o conselho tutelar não dá conta. É o que eu ia falar. O conselho tutelar não consegue atender. Não consegue atender. Coronel, e como que é o processo de seleção? E por que recentemente teve uma votação aqui em Ribeirão Preto e parece que não deu quórum? Eu vi até essa notícia hoje no Facebook. E aí é o seguinte, eu vou ter que fazer uma crítica, né? Sim. É uma crítica, mas não sei se quem vai... Eu vi, né, que está no Estado, né, mas eu inclusive me manifestei com algumas pessoas que estão gerindo esse programa no Estado. Ora, a votação ela é feita através de um sistema, que é o sistema, eu tenho um nome específico, não sei, que é o sistema da Secretaria Estadual de Educação, que é um computador, que é um programa que fica onde? Dentro da sala, dentro da escola. Então, veja, como é que um pai que trabalha, que sai 5 da manhã, ou da mãe que sai 5 da manhã, chega às 6 horas da tarde, não pode sair, vai para a escola, vai final de semana, vai para a escola para entrar num computador, num sistema que poucas pessoas da administração da escola sabem mexer, um programa extremamente instável na internet. Você tem que votar, às vezes você vota, o troço não entra, não vai. Quanto tempo o pai vai ter que ficar? O pai não tem tempo, ele não tem tempo para nada, ele chega em casa morto, cansado. Quer dizer, devíamos, nesse planejamento, ter pensado, levado isso em consideração. Nós estamos lidando com pessoas que não têm computador nem em casa. Né? Esse computador é só da escola. Como é que ele vai entrar na escola? Como é que o horário que ele pode ir, entrar num sistema difícil, complexo e instável? Ele não vai. Então chegamos no momento que não tivemos quórum para poder dizer sim ou não. Então outra crítica que eu gostaria de fazer foi até nas escolhas das escolas. Então quando foi feita a escolha, foi o quê? Foi uma consulta aos diretores das escolas, tá certo? Eu acho que o Estado ele devia mapear quais são as escolas que necessitam desse projeto, que necessitam dessa ajuda, e aí ele interferir para que haja feito uma consulta
pública dessa escola, né? Mas não, foi consultado os diretores. Agora veja você, diretores do Estado, a maioria, salvo melhor engano, tem mais de 30, 32 anos, 34 anos, 35 anos, às vezes, de trabalho. Aí a diretora vai pegar e falar assim, por quê? Estou para me aposentar. Eu vou entrar nessa história de ciclo militar que já professor não quer, um monte de gente não quer. Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Estou para me aposentar. Então, a realidade, isso que eu estou dizendo que eu vi isso. Coordenadores, não sei se eu quero esse programa. Claro que não quer, porque dá trabalho, dá problema. Então, quem que topou essa parada? São pessoas visionárias, pessoas mais jovens, que eu sei que existem diretores mais jovens, que querem, que estão com vontade, estão com sangue nos olhos ainda. Então, assim, até a própria escolha, ela foi infeliz. A escolha devia ser assim, mapeei as escolas, nós vamos atacar essa escola e vamos consultar. Eu não preciso da direção dizer se quer ou não quer. Se a diretora não quer ou não quer, a secretaria é quem tem que resolver esse problema. Então, por isso que Ribeirão Preto, infelizmente, só Guimarães Júnior teve, né? Foi voluntária para esse tipo de movimento. Então, assim, tomara, né, que o Estado enxergue isso e seja mais prático nessa coleta de votos. Ou através de urnas, ou através do Google Forms, a semelhante modo que foi Barrinha. Tivemos aprovação mais de 90%. Estávamos na pandemia, foi divulgado, foi cadastrado todos os telefones das famílias, foi enviado para o WhatsApp e a gente coletou. Então, a gente tem que ser prático, a gente tem que entender o chão da fábrica. Uma coisa é a gente tomar a decisão lá de cá, outra coisa é você viver a realidade. Né, de alunos que não têm computador em casa, têm dificuldade de acesso à internet, que trabalham o dia inteiro, que estão cansados. Então, às vezes o camarada quer, às vezes a família quer, mas não facilitam a vida deles para escolher. Então foi o que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Então, em Barrinha foi enviado uma mensagem de WhatsApp. WhatsApp, o Forms. Forms, sim ou não. O pai lá, sim ou não, a gente recebe. Eram telefones todos cadastrados, que eram os responsáveis, né? E assim que foi, mais de 90%. É que eu vejo, coronel, muita gente falando do modelo da escola cívico-militar e pouca gente que conhece. Sim. Esse modelo. Sim. Pouca gente que conhece. Até quem critica e muitas vezes até quem defende também não sabe o que é, como que funciona. Então, por exemplo, eu quero aqui em Ribeirão Preto. Vamos supor que nós temos... Eu vejo com bons olhos o Ensino Fundamental 2. Né? Por quê? Porque é aquela fase que saiu do Ensino Fundamental 1, né? Já está entrando na adolescência, que é uma idade difícil de muitos conflitos, e onde a gente pode trazer esse projeto com mais facilidade. Você vai entrar para o ensino médio com esse projeto, às vezes não vai dar certo, porque ele já passou o ensino fundamental 1, 2, e o ensino fundamental 2 ele é muito importante, onde você dá a base, alguns conceitos. Você pode... ele vai passar, ele vai para o ensino médio de qualquer jeito, tá certo? Mas ele vai levar com ele alguns valores de disciplina, de ordem, que são muito importantes, que ele vai levar para a vida inteira. Para a vida, né? Então, assim, não tivemos nenhum aluno que saiu porque não gostou. Aí tinha uma opção de sair. E qual que foi a lista de espera? Eu sei que tinha gente que ligava para mim se eu conseguia alguma vaga em Barrinha. Políticos chegavam às vezes, eu falei, não dá, tem uma lista, não tem como. Né? Eram 60, eu precisava de mais ou menos 3. Geralmente a parte da manhã ela é muito procurada. De tarde o pessoal, tanto que os alunos da tarde é quem dava um pouco mais de trabalho, que tem uma vulnerabilidade maior, né? Muitos chegavam sem comer na escola. Muitos. Triste. É triste. Então, de manhã, a gente precisava ali de mais ou menos umas 3 salas. 60 pessoas, mais ou menos. 60 alunos na lista de espera. Aí eles falaram assim, não, nessa reunião até eu vi pessoas que eram contra, né? Falaram assim, não, na mesma escola, não sei onde, também tem lista de espera. Não, mas é diferente. A gente está falando do município em que ele pega os alunos da sua região e está tudo bem. E as que sobram, a gente disponibiliza para outras crianças de outros bairros. E aí você vê, eu quero estudar naquela escola. O que tem de diferente naquela escola? Né? O que tem de especial? Então os pais começaram a perceber que os alunos começaram a mudar o comportamento. Isso é uma coisa muito legal, sim, muito jóia. E a aprovação nas escolas de ensino médio, técnicas, elas aumentaram. Aumentaram por quê? Porque os alunos começaram a se interessar, muitos nos procuravam. Muitos não têm internet, não sabiam fazer a inscrição, os professores não estão preocupados em orientar um ou outro, mas a maioria não quer se envolver com isso. Eu cheguei a pagar até a inscrição de aluno para poder prestar, e ela passou, graças a Deus. Então, assim, é um acolhimento que o militar, ele é mais velho, ele consegue entender, ele consegue abraçar de uma maneira diferente, né? Então, tem uma visão diferenciada. Sim. Né? Nós implantamos ali uma banda, né? Temos alunos que
compramos uns instrumentos, até para um instrumento ser uma maneira do aluno, no contraturno, ele se achegar, se sentir incluído. Nós tínhamos ali à tarde, começamos um projeto piloto, trazendo alunos, dando aulas de reforço. Né? Eu dava aula de matemática, então de manhã eu caía dentro da parte da administração, ajudando a diretora, a parte da gestão, e à tarde a gente fazia isso. Mas tinha outros militares ali que tinham uma habilidade com pintura. Então até nisso a escola está sempre limpinha. Por quê? Porque a gente usava o recurso do PDDE, né, para comprar um material, e o nosso militar, ele ia lá, pintava, ele trocava a lâmpada, ele arrumava a descarga que estava quebrada, o pinga-pinga, porque ele tem essa vocação, né? O militar ele tem iniciativa. Então ele vai, coloca. Porque a gente vai muito cedo para a reserva, né? Sim. E depois, quando a gente vai para a reserva, a gente fala, puxa, e agora? A gente até se sente... Eu mesmo me sentia assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Voava todo dia, de repente, acabou. Então a gente tem que se significar. E eu sou muito grato ao governo federal que me deu essa oportunidade, depois à prefeitura de Barrinha que me deu essa oportunidade de conhecer um pouco o que é a verdadeira educação, os problemas que nós temos, e a gente fazer a diferença. Porque chega uma hora na nossa vida, quando a gente fica mais velho, que a gente quer fazer a diferença. Quer devolver. Quer devolver um pouco. Quer devolver. E eu me senti muito feliz que eu pude servir a pátria dessa maneira, né? Contando as experiências que eu tive. Eles nunca tiveram contato com alguém que voou, um piloto. Então, começar a contar a história, eles... Então, até isso aproximava ali os alunos. Então, foi uma experiência maravilhosa. E oxalá que outros municípios, né? Eles comecem a questionar. Ora, por que eu não posso ter aqui? Pode ter sim. Né? Então, é tudo parte da população. Né? E a população, eu digo, ela é representada pelo legislativo, a quem nós votamos. Então, a gente estar próximo daquelas pessoas que nós votamos e manifestarmos, nós queremos isso. E o legislativo, ele vai se manifestar junto ao executivo, que é o prefeito, e dizer, olha, nós queremos. E aí cria-se uma lei, cria-se um programa, e aí aproveitar a oportunidade da vontade do povo para que as coisas aconteçam na nossa cidade. Lá em Barrinha, eu quero até deixar um abraço e um elogio ao prefeito, ex-prefeito Zé Marcos. Esse cara é formidável. Eu tive a oportunidade de participar. O chapelão dele. Chapelão, bigodão, né? E eu tive a oportunidade de ir na inauguração da escola e participar de algumas formaturas. Em todas ele chorou. Em todas ele se emocionou. Eu fui. Em todas ele se emocionou e eu tava do lado. Ele falou, eu era capitão à época, falou, capitão, o senhor não sabe o que eram esses alunos. Eu até arrepio. Ele sabe essa história, até ele conhece. O senhor não sabe. E ele é da cidade, então ele conhece a família, não sabe como que era essa escola e como ela tá agora. E nas formaturas, o orgulho dos pais, os alunos uniformizados e comemorando que tinham passado em escolas técnicas. Alunos que muitas vezes não tinham nenhum futuro, né? Não tinham futuro. Eu às vezes, eu ficava conversando, às vezes, na volta, né, Barrinha, a gente são 40 minutos guiando e a gente sempre acaba... Vinha um amigo meu, um tenente, né, a gente conversava bastante. Eu falava, puxa vida, eu queria tanto que os 560 alunos dessa escola tivessem um futuro, eu olho para eles, né? Mas eu sei que não é possível. Não é possível. E ele falava para mim assim, coronel, mas olha, a gente está fazendo diferença. Se 10, se 5, a gente conseguir motivar para que eles estudem e entendam que eles podem ter uma vida diferente da dos pais, acordando 3, 4 da manhã, muitas vezes, para trabalhar aqui em Ribeirão Preto, como domésticas, ou então trabalhar na roça, eles podem arrumar. Não é que não é digno, não são dignos esses trabalhos, são dignos, são muito dignos. Sim. Só que se ele pode ter uma vida mais confortável através do estudo dele, até para ajudar os pais. Para ajudar e não ser tão sofrido. Por que precisa acordar 3, 4 horas da manhã para vir em Ribeirão Preto? Se com o meu estudo eu posso produzir mais, dar uma condição melhor para minha família, para meus pais, só através do estudo. É difícil, porque o adolescente ele não consegue enxergar muito isso, né? Mas aqueles que pegam e que percebem isso, se seja 5, 10, já valeu a pena. Já valeu a pena.
Então eu acho que, ainda que não sejam todos doutores, engenheiros, não importa, eles saíram, e eu sou testemunha disso, saíram diferentes daquela escola, com alguns valores, né? E a gente sai como amigo, às vezes eu passo um barrinho, eu tô lá, gosto de pedalar, ia até lá, e o pessoal, coronel, eu nem sei quem que é. Então se a gente vê que a gente deixa alguma coisa, até hoje eu lembro do nome da minha diretora, a diretora Cecília, eu tinha, né, da minha primeira professora, da Edna. Ou seja, nós fazemos diferença na vida das pessoas. Não somos os professores, não somos serventes, nós somos os monitores que ajudam para que a escola consiga ficar com uma harmonia, para que o professor consiga dar aula, para que não haja aquelas coisas, brigas às vezes que tem, né? Eu presenciei várias brigas de meninas, às vezes a menina que tem problema do lado de fora, e a gente era bem rigoroso, porque se está com a uniforme não deve fazer isso, porque está sujando o nome da escola, né? Então, a gente era bem rigoroso com isso e a gente conseguiu diminuir isso também, né? Tinha uma prática ali de, no último dia, rasgar caderno e fazer aleluia. Então, a gente mostrou para eles que se a gente não quer mais aquele caderno, a gente deve dar aquele papel para que ele vire dinheiro na mão de alguém, mas isso é como se estivesse desprezando o conhecimento, sujando a rua. Então, não fizeram mais isso, né? Não sei se fizeram depois, mas... Ou fizeram escondido. Escondido, mas... Então, são algumas coisas... E o 7 de setembro também eles desfilaram, a gente vê os pais emocionados. Pessoal, é um programa, é uma tentativa, né? Eu acho que já foi tentado de tudo, né? Temos esse câncer chamado progressão continuada, que não sei, né? Quem sabe um dia, oxalá um dia, alguém, né, fala, vamos mudar essa realidade. Mas de maneira que o aluno se interesse mais pela aula, para passar, para aprender. Mas o que a gente pede, né, é que essa transformação aconteça e que esse programa seja uma tentativa de dentro de tantas que já tentaram, que dê certo, né? É o que eu espero e eu posso dizer, dá certo. E os pais são obrigados, um exemplo, se a escola Guimarães Júnior se tornar uma escola cívico-militar, os pais são obrigados a deixar os filhos deles estudando lá? Não, não são obrigados. Por isso que tem várias escolas. Não, fica quem quer. Mas como eu falei, quando a gente fez esse movimento em Barrinha, não teve um que falou assim, vou tirar meu filho. Tinham alunos que eles aprontavam, então, diversas vezes lá na nossa sala com a gente, com o professor. Eu falei, por que você está fazendo isso, aluna? Porque eu não quero ficar aqui, eu não gosto daqui. Aí a gente chamava o pai e falei, olha, leva ele para outro grupo, vai ser melhor para ele. E o pai falava assim, eu não vou tirar esse aluno. Aí eu falava, meu Deus do céu, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com isso, né? Porque o pai vê, e aí no final dava certo. Enfim, foi uma experiência maravilhosa, foram 4 anos da minha vida de muito aprendizado, onde eu saí da aviação, de avião, para a área da educação, que é uma área que sempre me fascinou, sempre tive curiosidade, tive a oportunidade, através do programa, fazer um curso de gestão escolar na Universidade Federal de Itajubá. Então, abriram novos horizontes, né? E foi uma experiência inesquecível. E tomara que a comunidade daqui de Ribeirão Preto, né, ela entenda isso, né? Dê essa oportunidade para esse programa. Não tem nada a perder. O que tem a perder diante do cenário que a gente está? Então, eu quero reforçar também para quem está nos assistindo e lembrando também, se você está assistindo esse conteúdo, compartilhe esse vídeo, siga o canal para que a gente possa continuar com esse projeto, né? Um conteúdo de qualidade, hoje falando das escolas cívico-militares. Queria falar para o senhor o seguinte, então em Barrinha tinha o projeto da União Federal, projeto federal, aí acabou, todos sabem que acabou, trocou o presidente, acabou com o projeto. E mesmo assim, o prefeito continuou, deu um jeito, e a escola municipal passou a ser escola cívico-militar com um projeto municipal, é isso? Isso, exatamente, um projeto municipal, a Câmara de Deputados, desculpa, Vereadores. Câmara de Vereadores, ela criou esse programa, foi aprovado, foi feita uma lei, e aí sim iniciou-se, deu continuidade ao que era. Que já é. O que ficou de ônus para o município, né? Era a compra do fardamento, não é? E o pagamento dos militares, né? Então a gente não recebia como recebia na federação, mas a gente falou assim, não, a gente não vai largar, não importa o salário, a gente não vai largar, né? Vamos manter esse projeto, até porque a gente deve isso à cidade de Barrinha, né? Então eu acho assim, não vamos fazer o projeto porque vai pagar, vai ter um custo, né? Podíamos colocar esse custo, mas isso nada impede do município fazer um convênio com o Estado, né? com
a Secretaria de Segurança, através do secretário Derrite, fazer um convênio para que sejam eles a pagarem esses custos, né, da educação, do militar, para que ele esteja nas escolas, se isso é a preocupação do município. Quer dizer, então tudo é possível. Tem um ditado que tinha um brigadeiro que ele falava, um comandante falou assim: onde há uma vontade, há um caminho. Quando não há vontade, aí não há caminho. Aí a gente sempre vai achar dificuldade, né? Então, o programa ele continuou e ele encerrou em dezembro do ano passado, né? O José Marcos ele não quis concorrer mais à reeleição. Ah, ele não Não, recorreu. tá. E aí outro prefeito entrou e as prioridades deles são outras, a gente respeita, né? Muitos até têm ligado, têm falado, volta, coronel. Era isso que eu ia perguntar. Eu fiquei sabendo que chamaram o senhor para voltar. É verdade isso? A gente teve uma conversa ali até para poder coordenar alguma coisa ali, mas não foi para frente. Acho É uma decisão Acho que deles, sem a eles estrutura também. é bem complicado. Não é uma pessoa Não, que não é faz um a coronel, diferença. né? Eu tinha ali a minha equipe Sim. e todos ali estavam firmes, era de manhã, de tarde. Mas foi muito aprendizado. Eu guardo Barrinha no meu coração, gosto demais daquela cidade. Nem conhecia, nem sabia o que era Barrinha. O senhor comentou que se impactou com as histórias lá da escola pública. Eu penso que muitas vezes a gente vive numa bolha, né? Vive. Rapaz, uma vez eu estava lá de noite, tá tomando sorvete, aí no final lá, vou tomar um sorvete. Aí eu fui lá para a cidade, na sorveteria lá, tomar um sorvete, que a gente tinha um programa na escola chamado, não sei se chegou a ver ali quando esteve lá, né? Que era o Picolé da Honestidade. Ah, eu vi. Você lembra disso? Filmei lá. Picolé da... A gente tinha ali um convênio com essa sorveteria, que era estupendo, um amigo nosso lá, e ele colocou ali o sorvete a preço de custo, e o aluno, ele mesmo colocava ali a moeda, colocava o dinheiro, e ele pegava, sem aquele controle, para quê? Ele exercitar a honestidade, né? No começo a gente tomou um pouco de volta, né? Não tem dúvida, né? Até o Fase de pessoal, adaptação. mas no final isso foi muito positivo. E eu estava lá tomando sorvete, tomar sorvete, tá lá. Aí de repente passou um senhor olhando, coronel, o senhor da escola lá, você pode vir aqui na minha casa? Eu falei, oi, como assim? Eu falei, na casa. Aí uma casa até bem simples, eu fui entrar, ele me chamou, deu um suco ali. Coronel, a cidade de interior ela tem essa coisa, acolhedora. Né? Que eu ainda não estava acostumado. E a gente conversou, e ele falando da escola, né? Me senti tão acolhido pela cidade, né? Coisa que talvez só tenha em Barrinha, talvez aqui não tenha, né? Mas para mim foi uma experiência muito legal. E qual que foi o impacto na vida do aluno, assim? Qual que o senhor acha que é o maior impacto? Olha, eu acho que quando os pais eles trazem esse feedback que o filho dele melhorou. Poxa, meu filho melhorou. Então, é curioso que os próprios professores, né, que no começo tinham muitos ali que eram totalmente contras, no final a gente viu que quando acabou eles ficaram até receosos, né, chateados, né? Então fizemos grandes amigos, né? Tem pessoa que infelizmente associa isso a Bolsonaro, a coisa da direita, não quero, e vê isso como uma coisa conservadora, que isso vai acabar com a democracia da escola. Mas quando a gente começa a viver, pode perguntar para qualquer professor que estava lá, até os que eram contra, né? Como é que é o projeto e qual foi o resultado positivo deles, né? Então nós saímos ali, nós temos amigos, na verdade, né? E eu sempre remeto a uma história. Tem um político, morei muitos anos no Rio de Janeiro, então eu convivi um pouco com a administração ele era muito polêmico, acho que ele já morreu chamado o Brizola, né? O Brizola era muito polêmico nas suas coisas, né? Tem até uma história que nem os próprios gaúchos gostavam dele, né? Que ele recebeu um dinheiro no Uruguai para fazer algumas coisas, acabou comprando fazenda. Era meio complicada a coisa. Mas ele fez uma coisa que que ninguém fez. Ele colocou a CIEPS dentro, ele colocou uma escola completa, com piscina, dentro das comunidades. Nenhuma outra pessoa fez isso. Então, independente de eu gostar de Brizola e concorrente do PDT, do partido dele, independente disso, ninguém fez isso. Então eu tenho que olhar assim, esse cara foi um gênio. Ele conseguiu colocar a CIEP dentro do Rio de Janeiro, das favelas ali, e teve sucesso. Então não é porque o cara é da esquerda não gosta desse cara, porque é do partido tal, porque é do Bolsonaro, é do Brizola. Não importa, a gente tem que pegar a ideia que ele é boa e acreditar na ideia. E ver se dá resultado. Deu resultado, ok. Vamos apoiar, vamos experimentar. Não, porque é do cara eu não quero.
Vamos parar com isso, gente. Vamos parar de olhar a política. Vamos ser técnico. Vamos ver o que a gente vai ganhar com isso. Ah, que vai acabar com a democracia, porque vai formar um monte de gente bitolada. Não, não. A sala de aula continua do professor. A sala de aula continua sendo ministrada pelos mesmos professores. Então a gente tem que tirar essa ideia e acolher aquelas coisas que são boas. E o que não é bom, a gente não deixa para lá. Então vamos parar de olhar as pessoas, vamos olhar o resultado dos projetos. É o que eu não entendo, não dá para, tem que falar. A esquerda, ela quer cuidar do bem social, quer cuidar das pessoas em situações de vulnerabilidade, e esse projeto é bom. Esse projeto da Escola Cívico-Militar é um projeto de inclusão, e a gente bateu um papão aqui, tá falando sobre isso, e eu vi, muda a vida das pessoas. Eu vi, ninguém me contou. As crianças têm que ver o orgulho das crianças em ostentar aquele uniforme. O orgulho das crianças, dos alunos, de pertencer, dos pais, e depois nas formaturas, eles juntando grupos de quem passou em curso técnico. Então é um projeto bom que faz a diferença, e eu quero acreditar que quem critica não conhece. Experimentou. Não, e se conhecer ou experimentar ou visitar uma escola cívico-militar, eu tenho certeza que mesmo pessoas de outros partidos vão apoiar, porque é bom. É muito bom esse projeto. Ser técnico. É uma tentativa. Tanta coisa já foi feita, não é? Vamos dar uma chance. Será que não vai ser legal? É legal, gente. É bom. E o impacto, eu experimentei o impacto financeiro que o senhor falou, para o Estado não é nada. Não é nada. Vamos dar um exemplo aqui de Ribeirão Preto. Tem uma escola. Se implantar uma escola em Ribeirão Preto, qual que vai ser esse impacto para o Estado? E talvez o benefício seja muito maior. Né? Então, o retorno é maior. Não sei se a Guimarães Júnior vai para frente desse sistema ou não, né? Muitas idas e vindas. É uma escola grande, estadual, de uma importância muito grande. Mas para quem está ouvindo esse podcast aqui, se me permite, vamos fazer essa análise. Será que isso é bom para a gente, para nossa cidade? É bom. Vamos experimentar? Vamos. Conversa com o seu vereador, conversa com o seu legislativo, né? Para que ele crie essa possibilidade de nós termos aqui na nossa cidade escolas municipais que têm uma situação de vulnerabilidade grande e que possam estar contempladas nesse programa. É a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Um exemplo, não deu certo a escola estadual ou deu certo a escola estadual. Se é bom, parece que no Paraná tem mais de 100, é isso? O Paraná tem bastante. Paraná, Goiás tem bastante. Não deu certo ou deu certo? Qual que é o caminho? Eu sei que o senhor já falou, mas é bom enfatizar. Certo. Qual que é o caminho? Os vereadores, eles conseguem provocar o executivo para criar uma escola cívico-militar municipal? Faz uma audiência pública, discute-se sobre o tema, leva para as bancadas, né, de maneira que eles possam ser acolhidos e fazer esse movimento junto ao executivo, né, que possam criar essa lei, né, de criar essa lei desse programa municipal, de maneira que a gente consiga acolher essas escolas de maior vulnerabilidade na cidade de Ribeirão Preto. E outras da região que estão vindo aqui, enfim. E deixa eu perguntar para o senhor, o senhor acha que o uniforme no aluno aumenta a autoestima dele? Aumenta, sem dúvida aumenta. A gente teve alguns esses problemas, né, no começo, de ter que ficar cobrando, porque o pai ele deixa a mãe, vai sair cedo, larga lá, e às vezes ele vinha todo errado, aí a gente via, arrumava, olha, assim que tem que estar, né? Ah, não gosto de usar sapato, porque eu só gosto do meu pé que fica com os dedão assim. Tem que usar sapato, né? Então, mas no final, isso engraçado. Antes de começar, quando a gente falava, tem que usar uniforme, aí as meninas, principalmente, elas falavam, a gente pode botar na mochila e se trocar aqui dentro, né? Então, assim... Porque elas tinham vergonha? Elas têm vergonha, adolescente tem vergonha, né? Ninguém tá usando, né? É novo, né? É novo. Mas depois, a gente, quando via os alunos saindo da escola, todos ali uniformizados, né? Mas, assim, isso é só um detalhe. O uniforme ele é interessante porque ele uniformiza. Não tem o rico, não tem o pobre, Sim. Não tem... Todos são iguais. Ali todos são alunos. Não tem a roupa mais bonita, a roupa mais feia, tênis de marca. Né? Então nós tínhamos um uniforme que era aquele esportivo, né? Que era o tênis preto, a calça azul e a camisa branca que eles usavam. E a gente guardava um dia na semana, a cada 15 dias,
pedia para o pessoal ir com aquele uniforme formal para fazer uma formatura em que todas as escolas, em todos os alunos pudessem estar juntos, né? Cada dia era uma série que cantava o hino nacional, né? E um outro diferencial que tinha, que eu não falei, mas é interessante, é que eles tinham ali uma aula chamada aula de valores. Quem que dava aula? Os professores, geralmente era de história, a gente dava o conteúdo para eles, em que se falavam sobre, por exemplo, vamos falar sobre o feriado que nós vamos ter esse mês do 21 de abril. Vamos lá conhecer a história de Tiradentes. Como aconteceu? Por que é feriado? A gente perguntava por que é feriado. Ah, não sei. Então, muitas pessoas não sabem que esses feriados, a importância dos símbolos nacionais, o que significa a nossa bandeira, aquelas estrelinhas. Então, a gente usava essas aulas para falar sobre... Eu lembro que eu consegui uma cadeira de rodas e eu, numa aula ali, sugeri à professora, falou assim, olha, vamos fazer com que cada um empurre uma cadeira de rodas com alguém para ver a dificuldade que é. Para a gente sentir. Ou então você vai sentar nessa cadeira de rodas para você ver, para você ter empatia com aquela pessoa que não é igual a você, que tem uma deficiência. Então a gente trabalhou bastante isso com os alunos, não é? E foi muito legal. Que bom, Coronel. Coronel, estamos chegando ao final do nosso episódio. Com certeza o senhor vai ser convidado novamente. Opa, muito obrigado. Aí eu queria que o senhor fizesse as considerações finais e dissesse para o pessoal por que o pai deveria colocar o filho dele numa escola cívico-militar. Olha, se você tiver oportunidade de ter esse programa aqui, municipal, na nossa cidade, experimente. Não para delegar algo que você não consegue fazer. Não consigo controlar meu filho, vamos para a escola militar, eu quero escola militar, vão dar jeito no meu filho. Não é isso. A tua responsabilidade continua sendo a tua responsabilidade. Mas lá ele vai encontrar um ambiente propício em que, se ele quiser prestar atenção, se quiser estudar, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Não vai ter problema de... Ele vai ter o espaço dele. Não precisa estar na escola particular para ter a atenção do professor. O professor se sentir motivado. Ele se sentir incluído, ter orgulho da escola pública. Então, eu acho que... E pode ter certeza que, após esses anos, esses valores vão estar dentro dele. E assim como ele não vai esquecer, como a gente não esquece do nosso diretor, do nosso primeiro professor, ele não vai esquecer das coisas que foram ensinadas. Esse é o Coronel Volney. Muito obrigado. Muito obrigado, Braz. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado.